Antes de continuar, já se inscreva no canal. Aqui eu analiso conteúdos científicos sobre treinamento, fisiologia e desempenho com uma explicação simples, direta e aplicada. Neste vídeo, vamos analisar um documento particularmente importante. Trata-se do novo Position Stand oficial do American College of Sports Medicine, sobre prescrição do treinamento resistido para função muscular, hipertrofia e desempenho físico em adultos saudáveis. O artigo foi publicado em 2026, no periódico Medicine and Science in Sports and Exercise. O primeiro autor é Brad S. Currier e colaboradores. Este documento atualiza a posição anterior da ACSM, publicada em 2009. Para elaborar as novas recomendações, os autores sintetizaram 137 revisões sistemáticas, envolvendo mais de 30 mil participantes. A grande pergunta é, depois de toda essa evidência acumulada, o que realmente importa para aumentar força, hipertrofia, potência e função física? E talvez a resposta mais importante seja esta. Existem muitas formas eficazes de realizar treinamento resistido. Algumas variáveis fazem diferença, mas várias regras populares parecem ser muito menos importantes do que costumamos imaginar. Por que essa atualização é tão importante? Porque o conhecimento científico sobre treinamento resistido cresceu enormemente desde 2009. Além disso, os métodos utilizados para sintetizar evidências científicas também evoluíram. O Position Stand anterior apresentava recomendações relativamente específicas sobre séries, repetições, frequência, intervalo, carga e organização do treinamento. O novo documento adota uma perspectiva mais ampla. Em vez de tentar definir uma única combinação perfeita de variáveis, os autores procuraram identificar quais características da prescrição realmente modificam os resultados. Essa mudança abre espaço para maior individualização. O objetivo deixa de ser obrigar todas as pessoas a seguir exatamente o mesmo modelo e passa a ser construir um programa eficaz, seguro, sustentável e compatível com os objetivos individuais. Isso não significa que as variáveis do treinamento deixaram de importar. Significa que precisamos distinguir o que é realmente determinante daquilo que pode simplesmente ser ajustado conforme preferência, experiência e contexto. A dimensão da evidência utilizada chama atenção. Foram incluídas 137 revisões sistemáticas, representando mais de 30 mil participantes. Os estudos incluíam adultos saudáveis com 18 anos ou mais. Os programas de treinamento resistido precisavam durar pelo menos 6 semanas, e as intervenções analisadas variaram de 6 a 52 semanas. Foram incluídos tanto indivíduos iniciantes quanto pessoas com experiência de treinamento, embora uma parcela importante das evidências ainda vinha de pessoas pouco treinadas. Os pesquisadores analisaram força, hipertrofia, potência, resistência muscular, velocidade de contração e diferentes medidas de função física. Também avaliaram inúmeras variáveis da prescrição, como frequência, carga, volume, treinamento até a falha, amplitude de movimento, equipamentos, descanso, tempo sob tensão, ordem dos exercícios, periodização e diferentes técnicas avançadas. Portanto, não estamos diante de um único experimento. Estamos diante de uma síntese de grande parte da literatura disponível sobre como prescrever treinamento resistido para adultos saudáveis. Uma das mensagens mais importantes do documento é que o treinamento resistido melhora muito mais do que apenas a massa muscular. Quando comparado com o não realizar treinamento, ele melhora a força. Também aumenta a hipertrofia, potência, resistência muscular e velocidade de contração. Os benefícios aparecem ainda em medidas diretamente relacionadas à funcionalidade. O treinamento resistido melhora a velocidade de marcha, equilíbrio, capacidade de sentar e levantar e desempenho no teste Timed Up and Go. Também melhora medidas mais amplas de função física. Isso é importante porque força e massa muscular não são objetivos apenas estéticos ou esportivos. Elas estão relacionadas à capacidade de realizar tarefas do cotidiano, preservar independência e manter função física ao longo da vida. Outro ponto interessante é que diferentes formas de treinamento apresentaram benefícios. Treinamento tradicional, circuito, faixas elásticas, programas realizados em casa e outras estratégias podem funcionar. A primeira prioridade, portanto, continua sendo realizar treinamento resistido de forma regular. Qual é a base universal de um bom programa? A recomendação central é realizar treinamento resistido pelo menos 2 vezes por semana, envolvendo os principais grupos musculares. Mas esse é apenas o ponto de partida.
O treinamento precisa apresentar esforço suficiente para produzir estímulo. Ao mesmo tempo, precisa permitir continuidade. À medida que o indivíduo se adapta, o estímulo precisa ser ajustado para permitir progresso em longo prazo. Isso pode ocorrer aumentando carga, repetições, séries, dificuldade ou modificando outras características do treinamento. Mas o novo documento também dá grande importância à individualização. O programa deve considerar objetivo, experiência, idade, preferência, acesso a equipamentos, disponibilidade de tempo e características pessoais. Em outras palavras, a estrutura básica é relativamente simples. Treine regularmente, envolva os principais grupos musculares, use esforço suficiente, ajuste o estímulo conforme evolui e escolha uma estratégia que consiga manter. Quando o objetivo principal é aumentar força máxima, algumas variáveis passam a ter maior importância. Primeiro, a frequência. A análise favoreceu pelo menos 2 sessões semanais. Segundo, a carga utilizada. Para maximizar força, cargas iguais ou superiores a 80% de uma repetição máxima apresentaram vantagem. Isso não significa que cargas menores sejam incapazes de aumentar força. Especialmente em iniciantes, praticamente qualquer treinamento adequadamente estruturado pode gerar melhora, mas quando o objetivo é maximizar a capacidade de produzir força contra cargas elevadas, treinar pesado apresenta maior especificidade. O documento também favorece 2 a 3 séries por exercício. A amplitude completa de movimento apresentou vantagem para a força. E há outro detalhe importante. Exercícios prioritários devem aparecer no início da sessão. Se você quer melhorar principalmente um determinado levantamento, faz sentido executá-lo antes que a fadiga acumulada comprometa o desempenho. Para a força máxima, portanto, carga alta, especificidade e prioridade na sessão importam bastante. Para a hipertrofia, a história é diferente. Aqui, o volume aparece como uma das variáveis mais importantes. O Position Stand favorece volumes iguais ou superiores a 10 séries semanais por grupo muscular. Isso não significa que 10 séries sejam uma quantidade obrigatória para todas as pessoas. Menores volumes também produzem hipertrofia, mas volumes maiores, em média, estão associados a maiores ganhos. O próprio documento ressalta que existe uma relação de dose e resposta com retornos progressivamente menores. Em outras palavras, aumentar volume pode continuar aumentando o estímulo, mas cada série adicional tende a entregar menos benefício do que a anterior. Outra conclusão importante é que a hipertrofia pode ocorrer com uma ampla faixa de cargas. Foram observados resultados com cargas desde aproximadamente 30% até 100% de uma repetição máxima. Quando o esforço é suficientemente elevado, não existe uma única faixa de repetições obrigatória para crescer. A frequência também parece importar menos quando o volume semanal é igualado. Assim, treinar um músculo mais vezes durante a semana pode ser muito útil para distribuir o volume e controlar a fadiga, mas não necessariamente porque uma frequência maior possua um efeito independente sobre a hipertrofia. Para a potência, novamente precisamos mudar a lógica da prescrição. Potência representa a capacidade de produzir força rapidamente. Por isso, não basta apenas levantar grandes cargas. O documento favorece cargas moderadas, aproximadamente entre 30% e 70% de uma repetição máxima. Outro fator essencial é a intenção de velocidade. A fase concêntrica deve ser realizada com a intenção de mover a carga o mais rapidamente possível. O volume deve permanecer baixo ou moderado para preservar qualidade e velocidade. O Position Stand também encontrou benefícios para técnicas específicas, como treinamento de potência, levantamento olímpico e treinamento com sobrecarga excêntrica utilizando flywheel. O ponto central é que força máxima e potência não são exatamente a mesma adaptação. Se você quer desenvolver potência, a qualidade das repetições e a intenção de acelerar o movimento tornam-se fundamentais. Agora chegamos a uma das conclusões que provavelmente mais gera discussão. Treinar até a falha muscular não é obrigatório. A síntese não encontrou uma vantagem consistente do treinamento até a falha para força, hipertrofia ou potência. Isso precisa ser interpretado corretamente. Não significa que você possa fazer séries muito fáceis e esperar os mesmos resultados. O esforço continua sendo importante. A questão é que não é necessário atingir o limite absoluto em todas as séries. Os próprios autores discutem a possibilidade de trabalhar próximo da falha, inclusive utilizando aproximadamente 2 ou 3 repetições em reserva. Mas aqui existe uma ressalva importante.
A evidência ainda não permite determinar com precisão o número universal de repetições em reserva ideal. Portanto, 2 ou 3 RI devem ser entendidos como uma referência prática, não como uma regra absoluta estabelecida pelo Position Stand. Treinar sempre até a falha também pode aumentar fadiga, desconforto e necessidade de recuperação. A mensagem é: esforço elevado, sim. Falha absoluta em todas as séries, não necessariamente. E quanto às máquinas e aos pesos livres? Para a força, a síntese não encontrou vantagem consistente de máquinas sobre pesos livres ou de pesos livres sobre máquinas. Para a hipertrofia, os dados disponíveis foram insuficientes para determinar superioridade de um método. Isso significa que a escolha deve considerar especificidade, experiência, segurança, preferência e objetivo. Se uma pessoa quer melhorar especificamente o agachamento com barra, naturalmente precisa praticar esse movimento. Mas, para desenvolver força de forma geral, máquinas também podem ser ferramentas bastante eficazes. O mesmo raciocínio vale para iniciantes ou pessoas que buscam maior estabilidade durante o exercício. Já as superfícies instáveis não mostraram vantagem consistente para aumentar força quando comparadas às superfícies estáveis. Podem ter utilidade em contextos específicos, mas não são necessárias para desenvolver força ou hipertrofia. O melhor equipamento é aquele que permite aplicar estímulo adequado, com segurança, consistência e progressão. O documento também ajuda a colocar em perspectiva algumas variáveis muito discutidas. Uma delas é o tempo sob tensão. Manipular deliberadamente a duração das repetições não apresentou vantagem consistente para força ou hipertrofia. Isso significa que realizar repetições extremamente lentas não parece ser uma condição necessária para desenvolver mais músculo. Sobre o intervalo entre séries, a síntese não encontrou efeito consistente sobre força. Para a hipertrofia, a evidência foi considerada insuficiente para uma conclusão definitiva. Portanto, não devemos transformar um número específico de segundos de descanso em regra universal. O intervalo deve ser suficiente para permitir que a próxima série seja executada com qualidade compatível com o objetivo. A ordem dos exercícios apresentou uma conclusão mais clara para a força. Os exercícios realizados no início da sessão tendem a apresentar maior desenvolvimento de força. Então, coloque primeiro aquilo que realmente é prioridade no seu programa. Outro ponto interessante envolve progressão, periodização e técnicas avançadas. Progressão significa aumentar o estímulo à medida que o organismo se adapta. Se o objetivo é continuar evoluindo em longo prazo, em algum momento o estímulo precisa aumentar ou mudar. Isso pode ocorrer por meio da carga, do volume, da dificuldade ou de outras variáveis. Periodização é diferente. Ela representa a organização sistemática dessas variáveis ao longo do tempo. Para a hipertrofia, programas periodizados não mostraram vantagem consistente sobre programas não periodizados. Para a força, o conjunto das evidências não permitiu estabelecer uma conclusão definitiva. Portanto, periodização pode ser uma excelente ferramenta de organização, especialmente para atletas e objetivos específicos, mas não aparece como uma exigência universal. O mesmo vale para drop sets, cluster sets, treinamento complexo, contraste, restrição de fluxo sanguíneo e outras estratégias avançadas. Elas podem ser úteis em determinados contextos, mas não são pré-requisitos para desenvolver força, hipertrofia ou potência. Complexidade é opcional. Talvez uma das mudanças conceituais mais interessantes do novo Position Stand seja a importância dada à individualização e à adesão. Existem muitas formas eficazes de treinamento resistido, mas nenhuma delas funciona se a pessoa não consegue manter o programa. Por isso, um bom programa precisa considerar disponibilidade de tempo, preferência, acesso a equipamentos, experiência, capacidade de recuperação e objetivo. Isso também significa que o programa deve ser ajustado conforme a resposta individual. Uma forma prática de pensar é seguir 4 etapas. Primeiro, avaliar. Entender objetivos, experiência, limitações e recursos. Segundo, selecionar. Escolher um programa seguro, realista e coerente. Terceiro, executar. Treinar com consistência e acompanhar o progresso. E quarto, ajustar. Modificar o treinamento conforme a evolução e a resposta individual. Em longo prazo, um programa sustentável tende a ser muito mais útil do que um programa teoricamente perfeito que a pessoa abandona depois de algumas semanas. Vamos fechar com um modelo geral baseado nas evidências apresentadas pela ACSM. Se o objetivo principal é força, priorize cargas elevadas, frequência suficiente, múltiplas séries,
amplitude completa e exercícios importantes no início da sessão. Se o objetivo principal é hipertrofia, volume semanal ganha destaque. Uma ampla faixa de cargas pode funcionar e a frequência pode ser ajustada para distribuir esse volume. Se o objetivo é potência, cargas moderadas, intenção máxima de velocidade, volume baixo ou moderado e exercícios explosivos tornam-se mais importantes. Mas existe uma base comum para todos esses objetivos: consistência, esforço adequado, progressão quando necessária para continuar evoluindo, e individualização. Você não precisa necessariamente treinar até a falha. Não precisa escolher exclusivamente máquinas ou pesos livres. Não precisa transformar técnicas avançadas ou periodização em obrigação. O novo Position Stand deixa uma mensagem bastante clara. Não existe um único treino perfeito para todas as pessoas. Existe um treinamento eficaz, sustentável, progressivo e ajustado ao objetivo. Se este vídeo te ajudou, deixe o like, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos vídeos. E deixe nos comentários qual dessas recomendações da ACSM mais muda a forma como você entende ou prescreve o treinamento resistido.